Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo da teoria dos grafos e referente à disciplina Matemática Discreta 2. Esse vídeo aqui a gente se encontra na playlist Matemática Discreta 2, a nossa nova playlist aí da disciplina, beleza? Então gente, o tema do vídeo aqui é grau de um vértice em um grafo não orientado. Esse é o vídeo parte 1, vai ter o complemento dele, com outro resultado aí, baseado na definição que nós vamos ver agora. Então, nós temos que o conceito de grau ele vai desempenhar um papel fundamental, embora ele seja tão simples quanto conceitos passados como de vizinhança, né, como de adjacência e tudo mais, mas ele vai ter um papel fundamental em muitas das aplicações que nós veremos pela frente. Embora, dada sua simplicidade, a gente pense assim, poxa, é simples, mas não é importante. É exatamente o contrário, é o conceito um dos mais importantes que nós temos. Embora você vai entender, acredito que de primeira. Mas vamos lá, definição. O grau de um vértice em um grafo não orientado é o número de arestas incidentes com ele, exceto que um loop em um vértice contribui duas vezes para o grau desse vértice. O grau de um vértice V é denotado por deg_V. Deg é porque do inglês é degree. O que chama a atenção nessa definição, gente, que às vezes a gente pode errar, é que um loop, ele conta, entre aspas, como se fosse duas arestas. Certo? Para ficar bem claro, nós temos esse exemplo aqui. Então, determine o grau de todos os vértices do grafo a seguir. Então, nós temos aqui esse grafo, e nós queremos o grau de todos os seus vértices. Então, aqui nós temos o seguinte, ó, né? Tem o vértice A, B, C, D e E. Então, nós temos que calcular o grau de A, o grau de B, deixa eu colocar aqui certinho, né? O grau de C, o grau de D e o grau de E. Então, o grau de A é o que? É o número de arestas que incidem com A. A não tem loop, beleza, a gente não precisa ficar preocupado. Então, 1, 2, 3 arestas. Grau de B, né? A gente vem aqui em B e conta 1, 2, 3. Embora estejam entre o mesmo indivíduo, ainda assim elas são contadas, certo? Então são 3 arestas também. Grau de C. Uma aresta vem de A, só que o loop conta como 2. Então é como se fosse 3 arestas. Só que só são 2, porém, em termos de grau, são 3, né? Então aqui o grau de D é 1, 2, 3. Está todo mundo dando 3, né? Aí chega aí aqui para quebrar esse padrão, que não tem nada a ver, dizendo que o grau aqui de E é 0, uma vez que nenhuma aresta incide no vértice E. Né? Então, o conceito de grau ele é relativamente simples. Ele vai desencadear pelo menos 2 teoremas importantes, dos quais um está nessa aula e o outro na próxima. São teoremas sobre quantidades. Esse teorema aqui, o que ele afirma? Né? Seja G de VE, um grafo com vértices no conjunto V e arestas no conjunto E, né? Um grafo com M arestas. Então, vale esta equação aqui. O que essa equação está lhe dizendo? Está lhe dizendo que a soma dos graus de todos os vértices de V é 2 vezes o número de arestas. Como assim, professor? Olha, se eu pegar e somar essa galera aqui, vai dar um valor. E se eu pegar e contar o número de arestas que eu tenho aqui, vai dar outro valor. E essa soma vai ser o dobro dessa quantidade de arestas. Quer ver? Vamos verificar? Então vamos botar assim. Considerando o exemplo anterior, temos o quê? M igual a quanto? M igual a 6. Opa, desculpa, né? Eu já estou com esse 6 na cabeça, a gente estuda a aula um pouco antes, mas vem cá, como é que M igual a 6? Como assim? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. No caso do loop, é como eu falei, o loop só é uma aresta. Porém, para o grau ele é contado 2 vezes. Então nós temos aqui que o M é igual a 6, ou seja, 6 arestas. Por outro lado, se a gente somar o grau de todo mundo aqui, o que a gente tem? Vamos escrever a expressãozinha aqui, ó. O que é isso aqui? Ó? Somatório de V pertencente a V dos deg V. É o quê? É o grau de A mais o grau de B
Vou dar logo uma reticência aqui, né? Até que a gente vai chegar no grau de E. Que vai ser quem? 3 do grau de A, mais 3, né? Do grau de B, grau de C, grau de D, mais o grau de E. E vai dar exatamente o quê? 12. Mas esse 12 aqui tem uma coisa interessante. Qual a relação dele com esse 6? Ele é exatamente o quê? 2 vezes 6, como o teorema afirma. Então isso aqui não prova o teorema de forma nenhuma. Tá certo? O próximo teorema que a gente vai ver, eu vou até fazer uma demonstraçãozinha dele, embora na disciplina o foco não é bem demonstrar todos os resultados. Né? Tem disciplinas que eu ensino mesmo que eu demonstro praticamente todos os teoremas dela. Nesse caso aqui, como é uma disciplina mais inicial, o nosso foco é a utilização propriamente dita. É o entendimento do conceito com a utilização futura aí dentro da programação. Beleza? Então perceba que o teorema se encaixou perfeitamente dentro deste grafo aqui. Tá certo? Leia com calma para você entender. Aí vem uma perguntinha. Né? Esse aqui foi um exemplo, assim, digamos, mais direto. Vamos agora para um exemplo onde a gente tem que pensar um pouquinho mais. Aí ele fala o seguinte, ó, quantas arestas existem em um grafo com 8 vértices de grau 6 cada um? Ele tem exatamente 8 vértices, tá certo? E todos eles têm grau 6. Então, se a gente for pensar, como é que a gente poderia usar, né, óbvio, veio depois do teorema, então a gente imagina que deve usar o teorema. Observe aqui o seguinte, ó, vamos escrever esse lado aqui do teorema. Esse somatório de todos esses vértices pertencentes a V, dos graus, né, desculpe, não dos vértices, mas dos graus, é o quê? É a somatória do grau de V1 mais até o grau de V8. Vai ser o grau de V1 mais o grau de V2. Então a notação de somatório é exatamente essa aqui, ó. Né? Vou botar mais uma aqui. Aí a gente pula logo para o oitavo, né? Vamos ter que escrever de V1 até V8. Mas isso aqui é o que, gente? Ó, é 8, não, 6, né? Porque o grau do primeiro vértice é 6, do outro é 6, do outro, até os 8, né? Então eu vou ter o quê? 6 mais 6 mais 6. Vai ser 8 vezes, que vai ser 6 vezes 8, que vai dar 48. Só que o que ele pergunta? Quantas arestas possuem? Isso aqui é o quê? É igual a 2 vezes o número de arestas. Desta última equaçãozinha, a gente tira facilmente o quê? Que 2m é 48, ou seja, m é 48 sobre 2, que é igual a 24. Então, este grafo tem 24 arestas. Se eu te pedisse, por exemplo, para desenhar esse grafo, já ficaria mais fácil. Né? Você já tem mais informações, né? Às vezes, na teoria dos grafos, surgem alguns problemas, né? E você quer logo desenhar o grafo sem muitas informações e aí você se enrola todo. Nesse caso aqui não tem a ver com o desenho, mas você poderia tentar, sei lá, a princípio, se eu passar essa questão aqui sem informar esse resultado, eu queria tentar fazer o desenho e chegar provavelmente à mesma conclusão, só que por um caminho um pouco mais longo. Então aqui a ideia é o quê? Usar matemática. Certo? A ideia aqui é que nós usemos matemática para resolver as coisas. Tá certo? Então é isso aí, gente. Aguardem o vídeo parte 2 para a gente completar essa parte de grau aí em grafos não orientados. Beleza? Então, até a próxima.